Olá, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor Jefferson daqui a pouco volta para saudar aqueles que estão acompanhando aí no Facebook, no YouTube. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nesse culto, nessa transmissão online. Sempre um prazer poder estar junto com essa igreja querida e poder servir ao Senhor, né? E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ele continue ministrando aos nossos corações, né, que nós possamos realmente ser impactados pela sua palavra essa que é viva, que é eficaz, né, e que de uma forma profunda, né, penetra em nossos corações. Neste mês de maio, a temática é família, e eu quero dentro deste contexto refletir com vocês nessa manhã sobre o tema Cuide da sua família. O nosso tema, então, é Cuide da sua família. E para isso, eu quero abrir a minha Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Jó. Jó, capítulo 1, nós leremos os versos de 1 a 5. Jó, capítulo 1, de 1 a 5, nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Eu uso a versão NVI e eu peço, então, que você acompanhe a leitura da palavra. Diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, ó Pai, por esse dia bonito que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de adorar o Teu santo nome, como fizemos agora. E obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, Pai. E nós pedimos nesse momento que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó é um dos livros da Bíblia de grande referência que nós temos ao problema do sofrimento humano. Certamente você já ouviu e conhece a história de Jó. Há uma grande discussão nível teológico sobre quem escreveu o livro de Jó, né? E quando esse livro foi escrito e em qual cenário, em qual circunstância, em qual momento se deu essa passagem desse livro. Jó é considerado por muitos um dos livros mais antigos da Bíblia. E dentro desse enredo, de onde se passa a história, há uma concordância por alguns estudiosos que esse livro tem ocorrido no período dos patriarcas, né, que nós já estudamos ali em Gênesis. Nós vemos a história desses patriarcas e que tem ocorrido dentro desse período. É um livro que ele narra uma das experiências mais dramáticas vivida por um ser humano. O sofrimento, ele é um núcleo do livro de Jó. É o sofrimento da vida de um homem que anda com Deus. Isso é mais interessante. No entanto, a temática de Jó, ela é mais abrangente. Ela abrange o problema do sofrimento, do mal, mas essencialmente ela também abrange a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Nessa manhã, o meu objetivo não é falar com você sobre o sofrimento de Jó, as questões do sofrimento de Jó. O nosso foco é sobre a piedade desse homem íntegro, justo, que temia a Deus. E ele vivia isso no contexto da sua família. O cuidado que ele tinha com a sua família. E o lugar que Deus ocupava na família desse homem. E com a graça de Deus, buscar na família de Jó algumas lições sobre como podemos cuidar da nossa família.
E é isso que eu queria, então, a partir de agora, tentar extrair como lições para nós. Como podemos olhar para a família de Jó e aprender algumas lições para nós? Como, em primeiro lugar, como podemos cuidar da nossa família? A primeira lição para nós é mantendo um coração temente a Deus e vivendo na dependência do Senhor. Veja que nós lemos o verso 1 e diz que Jó era um homem íntegro, justo, que temente a Deus, que evitava fazer o mal. A terra, ela apresenta a cidade que Jó vivia em Uz, né, que ficava em um lugar bem ao leste de Canaã. Era uma região composta de cidades, de fazendas, de rebanhos. E o primeiro verso que nós lemos aqui, ele apresenta o caráter de Jó. E Jó é íntegro, é justo e temente a Deus. Ele evitava fazer o mal. Essa é interessante porque essa é a declaração que resume a vida de Jó. Né? Jó era um homem honesto, um homem de piedade, de um homem de palavra. Jó tinha sua vida totalmente dedicada a Deus, ele temia a Deus e ele evitava fazer o mal. E não é só interessante que esse é o resumo da vida de Jó, mas é tão interessante que esse é o testemunho do próprio Deus sobre a vida de Jó. É o próprio Deus que atesta a idoneidade de Jó, a integridade de Jó, que era um homem respeitado e honrado pela sua integridade, e que procurava então andar com Deus, a ponto do próprio Deus afirmar que havia ninguém semelhante a ele. Se você avançar um pouquinho comigo no verso 8, olha o que diz. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Declaração do próprio Deus sobre a vida de Jó. Jó também era um homem rico, era um homem que tinha muitos rebanhos, era o homem mais rico do Oriente naquele período. E o que eu acho bacana, estudando o texto, lendo o texto, da estrutura do texto, é que parece que tem uma sequência lógica e de prioridades muito importante. Né? Porque o texto ele começa destacando a espiritualidade de Jó. Depois ele vai destacar, apresentar, né, a família de Jó, os seus filhos, e depois os bens de Jó. Embora a acusação de Satanás, descrita alguns versos depois, que você pode ler, os bens materiais nunca desviaram o foco de Jó em relação a Deus. É no contexto da sua casa que Jó é quem ele é. E é ali que seu caráter fica visível, é ali que seu caráter se torna aparente. E é ali que nós vemos em Jó alguém de um coração temente a Deus e que vive na dependência do Senhor. Nós precisamos, como Jó, de um coração temente a Deus e de uma vida na dependência do Senhor. E, consequentemente a isso, Deus estará no centro, no núcleo da nossa família. O nosso lar estará fundamentado na dependência do Senhor. Experimentaremos da presença do Senhor através da sua palavra e da transformação e da aplicação dela nas nossas atitudes e no nosso cotidiano. Quando falamos sobre família, precisamos ter em mente que Deus é o Criador, Deus é o iniciador da instituição da família. E eu quero te lembrar, ainda dentro desse enredo, que quando nós olhamos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles apresentam o casamento como algo cujas raízes se encontram no ato divino da criação da humanidade, a sua imagem como homem e mulher. É ali que está a raiz da família. Mas é também interessante que em Gênesis nós vemos que a partir da queda do homem, do pecado, da desobediência de Adão e Eva, quando nós olhamos, por exemplo, o desdobramento do casamento e da família em alguns relatos descritos nas Escrituras, nós percebemos o desvio do ideal de Deus para essa instituição. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus criou homem e mulher. O ideal da criação era a monogamia. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos a poligamia. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que Deus diz que o homem e a mulher deverão se unir. E a ideal da criação é algo durável, é algo fiel, de que exista fidelidade. E na história de Israel, por exemplo, nós vamos ver exemplos de divórcio, de adultério. O ideal da criação, Deus descreve que eles deverão ser uma só carne.
e que o ideal da criação dizia que deveria ser fértil, ter uma complementariedade entre um e outro. Mas na história de Israel, nós vamos ver que por conta do pecado começou a existir a esterilidade, a deterioração das diferenças entre os sexos. O homem, ele tem, ao longo da história, o homem ele tem desprezado os planos de Deus e os seus valores para o casamento e para a família. E isso não está só na história de Israel. Atualmente nós vivemos uma crise no que se refere à família. Deus estabeleceu a família como núcleo central da sociedade. Ele formou, e a família é uma das coisas mais lindas e especial que Deus criou. A família é uma instituição criada por Deus. Precisamos cuidar dela. E a minha pergunta para você, para mim e para você nessa manhã é: como você tem cuidado da sua família? Como eu tenho cuidado da minha família? E se fossem fazer um resumo, uma declaração da sua vida, como foi feito com Jó, como seria? Talvez a pública, aquela que é visível para todo mundo, que está fora do seu contexto da sua casa, seria até boa. Mas talvez no contexto da nossa casa, onde nós somos o que somos, o nosso caráter poderia não ser tão aprovado assim por Deus. Pai, mães e filhos que não têm refletido alguém que tem um coração temente a Deus e que vive na dependência dele. E pensando sobre isso, eu coloquei como exemplo, e nessa quarentena então, acho que teríamos bons exemplos para destacar. Né? Reclamávamos algum tempo atrás que não tínhamos tempo para ficar em casa. E de uma hora para outra, todo mundo foi obrigado a se trancar dentro de casa. E o tempo passa e a gente ainda tem que ficar confinado dentro de casa. A empresa veio para nossa casa, a escola veio para nossa casa, todo mundo dentro de casa o tempo todo. Que mistura de tudo. Algumas vezes gritamos externamente, internamente: meu Deus, está difícil. Mas é verdade também que não existe nada mais gostoso do que o aconchego do lar, onde somos o que somos. E que nós sejamos pais e mães, filhos, uma família, onde os seus integrantes possuem um coração temente a Deus e que vivem na dependência do Senhor. Então nós cuidamos da nossa família quando nós temos um coração temente a Deus e nós vivemos na dependência do Senhor. Mas nós também cuidamos da nossa família quando nós investimos no relacionamento familiar. Veja que os versos 2 e 4 descreve que, depois desse enredo da apresentação da vida de Jó, descreve que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E é interessante porque o número 7 traz a ideia do número ideal, que significa a casa completa. E seus filhos, eles costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, ia um na casa do outro e convidavam as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Os filhos de Jó davam festas em suas casas e sempre que faziam essas festas convidavam um ao outro, a família estava presente, era uma família que tinha bom relacionamento, os filhos se gostavam de estar juntos. Os filhos frequentar a casa um dos outros evidencia aqui para nós que eles tinham amizades entre eles. Faziam festas de celebrações para estar juntos, eles gostavam de estar juntos. Eles convidavam suas irmãs, que talvez já tinham as suas próprias famílias. Eu fico pensando nas grandes confraternizações que a família de Jó tinha. Filhos, noras, genros, netos. Momento de grande alegria. E precisamos ter em mente que no mundo antigo, compartilhar refeições era uma demonstração de comunhão e intimidade. E que ainda é nos dias de hoje. Você, por exemplo, não convida qualquer um para comer na sua casa. É um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar que demonstra essa alegria. E um ponto importante aqui é que possivelmente as filhas de Jó já eram casadas, já tinham as suas famílias, já estavam debaixo da liderança do seu marido e dos seus pais, como era costume daquele tempo. Mas as filhas e seus familiares estavam e possivelmente os seus familiares juntos estavam nesses encontros. É, inclusive, em um desses encontros, que de forma muito triste,
a tragédia chega na casa de Jó. Que dor deste pai. É dentro deste contexto também onde temos uma das declarações mais lindas desse livro. Olha comigo os versos 18, do capítulo 1, versos 18 a 21. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, estavam juntos, estavam reunidos, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a piedade, olha a vida desse homem. Eu não quero focar na tragédia, embora isso seja muito relevante dentro do contexto do livro, mas o que eu quero focar é que a família de Jó era uma família feliz, era uma família alegre, investia em relacionamento entre os membros da família, não abriam mão disso, celebravam, tinham prazer em estar junto. Mesmo Jó, sendo o mais rico daquela região, sua prioridade era a sua família reunida. Sua prioridade era a família junto, diferente de outras famílias do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis a gente vê a história da família de Jacó. Olha a diferença entre os filhos de Jacó e os filhos de Jó. Por exemplo, a família de Davi, que teve grande problema no relacionamento de pai e filho e relacionamento entre os irmãos, mas aqui a família de Jó é um exemplo para nós de um bom relacionamento. A família de Jó, ela era unida, ela gostava de se encontrar, gostavam da presença um do outro. Evidentemente que a família do Antigo Testamento no período patriarcal era bem diferente do que vivemos hoje. Aquele grupo familiar era bem maior, homem, esposa, em alguns casos esposas, filhos, filhas, netos, avós, servos. As festas eram diferentes, em algumas ocasiões duravam uma semana, e que também nem estamos podendo viver um período de festas aqui no nosso país, por exemplo. Mas a minha pergunta, quando eu penso em investimento em relacionamento familiar, a minha pergunta é: como está o nosso relacionamento em família? Marido e mulher, pais e filhos, filhas e pais, aqueles que moram na sua casa. A gente tem prazer em estar junto? A gente tem prazer em comer na mesa e discutir, né, conversar, dialogar sobre as questões da vida? Logo no começo da pandemia, o ano passado, eu li uma notícia no portal Globo sobre o aumento de divórcio. E o que me chamou a atenção, e eu deixei anotado, foi uma declaração da advogada que dizia o seguinte naquela época: Isso, o aumento do divórcio, né, acontece porque o isolamento social obriga a convivência 24 horas por dia, o que evidenciam muito dos conflitos já existentes. As pessoas acabam percebendo que não querem mais estar naquela relação. Conviver é difícil, e quando não há mais diálogo entre o casal, significa que os dois desistiram. Quantas famílias, talvez quantos de nós, não estão entrando constantemente em conflitos com sérios problemas? Mas eu quero contrapor essa frase, porque conviver é difícil, mas a graça de Deus nos ajuda a conviver. A graça de Deus nos ajuda a caminharmos uns ao lado dos outros. Uma das maiores riquezas de uma família é relacionamento. Um bom relacionamento. Esse bom relacionamento da família de Jó é o resultado do seu coração temente a Deus e da dependência do Senhor. Eles eram unidos. E a minha pergunta e a minha frase para a nossa reflexão, com base naquela pergunta, é que quantos de nós não precisamos talvez ser mais amorosos? Com o esposo, com a esposa, com os filhos. Às vezes nós precisamos gastar mais tempo de qualidade juntos, ser mais gentil, dizer mais eu te amo, ajudar nas tarefas, investir na intimidade do casal. Fazer mais coisas juntos, orar juntos, ler a Bíblia junto, cozinhar alguma coisa diferente juntos. Brincar mais, sorrir mais, atender às necessidades um do outro. O ideal de Deus para a família é que ela seja uma unidade harmoniosa, onde o amor a Deus e ao próximo está presente na vida de cada membro da família.
um Deus grande e maravilhoso nos presenteou com a oportunidade de vivermos famílias. Então nós precisamos investir no relacionamento familiar. O quanto você tem investido, o quanto que eu tenho investido no relacionamento familiar. É tempo de nós refletirmos sobre isso. Cuide da sua família. Como você tem cuidado da sua família? É a partir de um coração temente a Deus e uma vida de obediência a Deus. Você investe no relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Como está a sua casa? É tempo de pararmos e pensarmos um pouco sobre isso. Como podemos cuidar da nossa família? Terceiro e último tópico: pastoreando o coração dos nossos filhos. Olha o que diz o verso 5. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e faziam com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Depois que passava aquele período das festas, Jó oferecia sacrifícios, holocaustos. De forma muito simples, esse sacrifício e esse holocausto é uma oferta que era trazida periodicamente a Deus. Nós temos isso descrito no Antigo Testamento, por meio do qual as pessoas faziam a expiação, a purificação do seu pecado e restauravam a sua comunhão com Deus. Jó, ele chamava os seus filhos, filhos esses que prontamente atendiam o pedido do pai e os santificava, ele consagrava ao Senhor. Jó tinha uma preocupação com a consagração da vida dos seus filhos ao Deus verdadeiro. Ele queria que eles vivessem para glorificar a Deus. Jó de madrugada, e madrugada aqui no texto traz a ideia de urgência, de algo, de uma expectativa grande por fazer algo. Ele apresentava a vida dos seus filhos no altar do Senhor. Jó tinha uma preocupação que algum dos seus filhos tivesse pecado, desprezando a Deus em seu coração. Olha que interessante nesse verso 5, é que Jó percebia a raiz do pecado no coração do homem. A Bíblia afirma que todos nós, em estado natural, somos pecadores. Nós estamos mortos em nossos pecados e nós somos destinados à destruição. Estamos mortos porque não temos comunhão com Deus e não somos capazes de restaurar essa ligação com Deus. Porém, hoje nós sabemos que Deus providenciou um meio pelo qual nossa dívida pode ser paga e a comunhão com Ele restabelecida. E esse meio é a oferta de Cristo Jesus na cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Quando entendemos a mensagem de Cristo e sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos, isso inclui uma mudança clara de pensamento, de direção, de palavras, de atos, de hábitos considerados errados. E onde vai ficar evidente isso? No lugar que nós somos o que somos, nossa casa. É assim que devemos viver. Em Cristo nós podemos viver família conforme o plano original de Deus descrito lá em Gênesis. Em Jesus, a sua vida e a sua família podem ser restauradas. Em Jesus, o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Nós não precisamos mais fazer o que Jó fazia pelos seus filhos, mas nós devemos interceder. Nós devemos orar a Deus pela vida deles e ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, ensinando eles a desenvolverem o caráter de Cristo. Pastorear o coração deles, ensinando que eles foram criados por Deus e para Deus. Tem um livro de um autor, Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. E ele tem uma frase muito interessante naquele livro que diz: ser pai ou mãe é pastorear o coração dos nossos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos nossos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. Nossos filhos precisam compreender por que pecam, experimentar uma mudança interior. Eles devem aprender quem é Deus, a mensagem do Evangelho e como o seu comportamento reflete um coração pecador e que ofende a Deus. Eles precisam aprender a amar e confiar em Deus. O problema meu e seu, muitas vezes,
é que nós enchemos a agenda dos nossos filhos com cursos. Nós investimos em bons colégios, nós pagamos um bom cursinho, uma boa faculdade para que eles tenham uma boa carreira, nós damos carro, enfim, investimos no desenvolvimento deles. E isso é muito válido. Mas o problema é que muitas vezes nós terceirizamos e nós negligenciamos a responsabilidade que temos de ensiná-los a amar a Deus e viverem amando, viverem nessa vida amando e se desenvolvendo e glorificando a Deus no meio de uma sociedade que abandonou o conhecimento de Deus. E nós então ensinamos nossos filhos a viver dessa forma. Eu queria citar um exemplo pessoal, porque eu vejo na minha mãe alguém que pastoreou o meu coração. Desde os 7 anos de idade eu comecei a me desenvolver, né, crescer na igreja quando ela se converteu, mas teve um período da minha adolescência que eu me afastei. Foi um período intenso, um período de muito conflito, mas o fato é que dentro deste período, em um determinado dia, eu combinei de sair com alguns colegas para uma festa, não lembro onde, e nós combinamos ali, e eu cheguei em casa naquele dia, aquele negócio de ter que avisar os pais onde está indo, de pedir autorização. A minha mãe não estava em casa, ela tinha ido estava na igreja, e falei para o meu pai que estava indo para a festa. Acho que era um feriado de carnaval, e para o meu pai, tudo bem, pode ir. Me arrumei, encontrei os colegas e nós fomos esperar o ônibus. Eu morava na cidade de Barueri, em São Paulo, e o ônibus no bairro que a gente morava ali demorava muito, de final de semana aumentava muito o tempo. Então era torno de 45 minutos a 1 hora. E a gente se arrumou, fomos pro ponto de ônibus, mas na ingenuidade de um adolescente, ao invés de ir em um ponto mais distante de casa, eu fiquei no ponto mais próximo, que todos nós morávamos na mesma rua, e quando eu estava no ponto, na esquina da minha casa, eis que de repente eu vejo a minha mãe subindo a avenida que estava saindo da igreja. Tentei me esconder, tentei disfarçar ali, ela me viu, e aí ela me chamou. E aí não teve jeito. E aí ela perguntou, onde você vai? Eu falei, vou na festa tal, já pedi pro pai, tô indo pra lá. Aí ela olhou assim e falou, tem certeza que você vai? Eu, sim. Mas sabe como tem aquelas coisas que só a mãe sabe fazer e ela fez? E ela, você acha que ali é um lugar que Deus estará com você? E eu ouvi aquilo e aquilo marcou minha vida. E hoje eu brinco com ela porque obviamente Deus é onipresente, Ele estaria lá. Mas eu entendo o que ela quis dizer. O que ela queria dizer naquela noite era, será que Ele concorda e aprova o que você vai fazer lá? Para resumir e finalizar a história, eu fui, mas ela estragou o meu passeio. Porque eu fiquei o período inteiro remoendo aquilo que minha mãe falou. E não me diverti nada na festa, e logo voltei para casa. A minha mãe estava pastoreando, estava cuidando do meu coração, porque a minha vida estava refletindo aquilo que estava em meu coração. Ela estava me ensinando a considerar Deus nas minhas decisões. Ela estava me ensinando que na minha vida, ou eu adoro a Deus, ou eu adoro qualquer outra coisa no lugar de Deus. Provérbios 4, 23 diz que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jó estava preocupado com o coração dos seus filhos. A minha mãe estava preocupada com o meu coração. E nós devemos nos preocupar com os corações dos nossos filhos. E é lindo, porque a palavra que nós lemos aqui, Jó estava preocupado com o coração dos seus filhos, porque talvez lá no íntimo, lá onde depende toda a vida, lá onde reflete todas as nossas decisões, talvez lá no íntimo, eles pudessem ter pecado contra Deus. Nós precisamos pastorear, nós precisamos cuidar dos corações dos nossos filhos. Deus nos deu essa responsabilidade. Cuide bem da sua família, pastoreando o coração dos seus filhos. Quero caminhar para a conclusão. Eu não sei como Deus tem falado ao seu coração, está falando no seu coração nessa manhã, mas eu estudando e refletindo nessa passagem pensei, que texto curto, mas que profundidade isso. Porque olhando para a vida de Jó, e no relacionamento nem conjugal, no relacionamento de Jó com seus filhos, olhando para a sua família, nós podemos cuidar
da nossa família. Nós podemos tirar lições preciosas para cuidarmos da nossa família. E como nós fazemos isso? Como disse, mantendo um coração temente a Deus e vivendo na dependência do Senhor, investindo no relacionamento familiar e pastoreando, cuidando do coração, do lugar onde é a fonte de desejo dos nossos filhos. Que Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor, nos ajude a viver família e a cuidar da nossa família. Nós precisamos, meus irmãos, colocar as nossas famílias diante do altar do Senhor. E a cruz de Cristo é o altar do Senhor onde nós somos tocados por Ele. A sua graça se manifesta, lugar de transformação, lugar onde a sua vida pode ser restaurada, a sua família é restaurada e o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Somente na cruz de Cristo que nós podemos olhar para Ele e falar: Senhor, nos ajude a vivermos família. E que nessa manhã a sua oração seja essa: Senhor, me ajude a viver família. Senhor, me ajude a ser um bom pai. Senhor, me ajude a ser uma boa mãe. Senhor, me ajude a cuidar dos meus filhos. Senhor, me ajude a ser um bom filho para os meus pais. Senhor, nos ajude a viver família. Que essa seja a sua oração. Que você termine esse momento de reflexão olhando para Deus e pedindo isso: Senhor, me ajude a viver família. Eu quero encerrar orando, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Pai, palavra do Senhor para nós, para mim e para nós nessa manhã. E que nós possamos realmente ter sido tocados pelo teu Santo Espírito. E podemos nos render ao Senhor, diante do Senhor, e colocar a nossa família. Ó Pai, que as nossas vidas sejam restauradas no Senhor, que as nossas famílias sejam restauradas no Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.